Olá, galera. Professor André aqui falando para trazer mais alguns conceitos de matemática aqui para vocês, tá? Hoje nós iremos falar sobre a função polinomial de segundo grau, tá? Mais conhecida como função quadrática. Para falar dessa função, eu quero aproveitar, além de apresentar os conceitos, eu quero fazer um exemplo com vocês no papel e lápis e também quero apresentar algumas coisas no GeoGebra, tá? É um software de geometria e um software gráfico também, onde que a gente pode digitar a lei de formação de uma função e automaticamente o gráfico da função aparece. Beleza, gente? Vamos para essa aulinha de hoje, a aulinha desse vídeo. Vamos lá então, gente. Olha só. Uma função polinomial de segundo grau, ou uma função quadrática, é uma função f de R em R. Ou seja, ela tem o domínio nos números reais e o contradomínio nos números reais. Ela é dada pela seguinte lei: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, eu tenho um coeficiente multiplicando o termo x ao quadrado mais outro coeficiente multiplicando x mais um c, tá? Tanto a quanto b quanto c tem que pertencer aos números reais e o valor de a tem que ser diferente de zero, né, gente? Porque se ele for igual a zero, vai zerar essa parte aqui e eu não vou ter uma função de segundo grau. Essa mesma lei de formação, gente, ela pode ser escrita assim, ó. F de x igual a A que multiplica x menos R1 vezes x menos R2. Essa é a forma fatorada da função quadrática. Essa forma aqui é interessante porque além de ela não aparece os coeficientes B e C, mas ela aparece o coeficiente A, uma das raízes e a outra raiz, ou seja, nessa forma fatorada fica evidente as duas raízes da função polinomial de segundo grau. Beleza? Olha só, gente, dando continuidade aí, o gráfico da função quadrática é uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo, tá? Ou seja, já vou até comentar para vocês, quem determina se a concavidade é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo é o coeficiente A, pessoal. Quando esse coeficiente A é positivo, tá aqui, ó, positivo, a concavidade fica voltada para cima. E quando o coeficiente A é negativo, a parábola fica com concavidade voltada para baixo. Tá bom, gente? Então eu tenho dois exemplos aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O valor do coeficiente A é 1, então ela tem concavidade voltada para cima. E esse outro exemplo, g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8. Como o valor do A é negativo, ela vai ter concavidade voltada para baixo. Da mesma forma que eu expliquei para vocês no vídeo sobre a função polinomial de primeiro grau, por que o gráfico dessa função é uma parábola? Porque se eu substituir infinitos valores arbitrários para x, por exemplo, x igual a 1, x igual a menos 2, x igual a 7, x igual a raiz de 2, eu vou ter inúmeros respectivos valores de y. Com isso eu vou ter pares ordenados, tá? O conjunto, o lugar geométrico de todos esses pontos, se eu desenhar eles no plano cartesiano, vai formar o desenho de uma parábola. Óbvio que manualmente a gente não tem condições de colocar infinitos valores para x, mas a gente pode colocar 5 valores, 6 valores, 3 valores e já ter uma noção mais ou menos de onde do local onde que o gráfico passa. Aí já dá para a gente fazer um esboço do gráfico. Beleza, gente? Olha só, mais alguns comentários, tá? O coeficiente C, que é o último aqui, o que não multiplica x, ele é o local
onde a parábola intercepta o eixo y, gente. Então, por exemplo, essa parábola aqui, ó, menos 2x² mais 8, essa função, o gráfico dela intercepta o eixo x no número 8, né? Aqui em cima no eixo y, desculpa, intercepta o eixo y, hein, gente? E essa outra função aqui, f de x igual a x² mais 2x menos 3, o c vale menos 3. Então, ela intercepta o eixo y no valor de menos 3. Tá bom? Esse local aqui, onde que a parábola muda de crescimento, aqui ela está decrescente, de repente ela fica crescente. Aqui ela está crescente, de repente ela fica decrescente. Esse local onde que ela muda de crescimento, a gente chama de vértice da parábola. Tá? O vértice da parábola, a gente vai ter uma formulazinha para encontrar o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, as coordenadas do x e do y do vértice. Ó, x do vértice e y do vértice. Qual que é a fórmula? Eu vou até pular aqui um pouquinho essa parte aqui para mostrar para vocês. Qual é a fórmula que a gente usa para encontrar as coordenadas do vértice? São essas duas fórmulas aqui, gente. Olha, a coordenada do vértice da função quadrática é dado por a abscissa. Vai ser menos b sobre 2a. Da onde eu tiro esse valor do b e do a? Tiro aqui, ó, os coeficientes da função quadrática, substituo aqui e calculo. Assim que eu calculei, eu vou ter o valor do x do vértice. Esse daqui, ó, é o x do vértice. E a fórmula para descobrir o y do vértice é menos delta sobre 4a. O y do vértice. Quem não lembra, o delta é aquele valor que fica na raiz quadrada da fórmula de Bhaskara. É b ao quadrado menos 4ac. Da onde saem esses valores? Daqui, dos coeficientes da função de segundo grau. Então, basta eu substituir eles nessa fórmula que eu vou ter o y do vértice, vou saber as coordenadas abscissa e a ordenada do vértice. Show, galera? Olha só, dando continuidade, a função de segundo grau, ela pode ter uma raiz, duas raízes distintas ou nenhuma raiz real, tá? Para saber isso, não sei se vocês lembram, tá, gente? Raiz é o local onde que o gráfico intercepta o eixo x. Nesse exemplo que eu desenhei aqui, eu tenho duas raízes reais distintas. Nesse exemplo que eu fiz aqui, eu também tenho duas raízes reais distintas, R1 e R2. Tá bom, gente? A fórmula para calcular a raiz, conhecida aí de vocês no ensino fundamental, é a fórmula de Bhaskara. O que a gente sabe sobre ela? Esse valor dentro da raiz aqui nós chamamos de delta. Se ele for, quando vocês calcularem, né, substituir os valores, coeficiente A, do B e do C na fórmula de Bhaskara. O delta deu positivo, significa que é uma função com duas raízes reais. Se o delta der negativo, significa que é uma parábola que não toca o eixo x. Talvez uma parábola aqui para cima. Ó. Vou fazer um esbocinho de uma aqui. Ó. Seria uma parábola aqui para cima, o gráfico de uma função que não intercepta o eixo x. Tá? E quando o delta der zero, significa que meu gráfico vai ter uma raiz real. Seria uma parábola que só intercepta o eixo x no vértice. Tá vendo? Aqui eu tenho ó, dois exemplos, esse daqui e esse daqui, que ela toca duas vezes o eixo x. Aqui eu tenho um exemplo de uma função, de um gráfico, que não toca o eixo x. E aqui eu tenho um exemplo que toca o eixo x apenas uma vez. Tá bom, gente? Então o valor do delta vai dar para a gente saber se ela toca duas, uma ou nenhuma vez. Tá? Dando continuidade, se o coeficiente A for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Eu já comentei isso com vocês. E se o coeficiente A for negativo, a concavidade é para baixo. Já está aqui e já está aqui. Então, vamos aproveitar esses conceitos aqui para resolver esse... Vamos fazer o seguinte, antes da gente resolver esse exercício, vamos colocar essas duas funções aqui no GeoGebra para a gente ver como é que é o gráfico delas. Vamos lá, gente? Olha só.
Esse daqui é o GeoGebra, já comentei na última aula com vocês, aqui é o plano cartesiano dele, aqui é a janela de álgebra, onde aparece a função, e aqui é o campo entrada, onde que a gente digita. Vou digitar aqui, ó, f de x igual, sempre letra minúscula, tá, gente? X ao quadrado, para colocar o quadrado aqui, vocês têm que colocar o circunflexo, né, que é a potência elevada a 2, mais 2x, eu estou usando aqui esse exemplo aqui, tá bom, gente? Menos 3. Tá aí o gráfico dessa função. Conforme a gente falou, ó, o coeficiente a é igual a 1, ela tem concavidade voltada para cima, tá? Eu não calculei o delta dela, mas provavelmente ele dá positivo, porque ela tem duas raízes reais, ó, menos 3 e 1. E ela intercepta o eixo y no menos 3. Beleza, galera? Então vamos botar a outra função. G de x igual a 2x elevado ao quadrado mais 8. Mais 8. Gente, olha só, essa função aqui era menos, né? Vamos arrumar aqui. Aqui era menos. Beleza, agora ela apareceu. Vamos ocultar essa verde aqui, para não atrapalhar a gente. Olha só. Aí está o gráfico do segundo exemplo, tá? Intercepta no 8, porque o valor do C é 8. Tem concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente A é negativo. Uma coisa importante aí que a gente pode falar é que as raízes sempre são simétricas em relação ao x do vértice. Olha só, o x do vértice aqui é 0. O vértice está na direção do 0 e 8. Então está na direção do 0. Então, uma raiz está no menos 2 e a outra está no 2. Elas são simétricas em relação ao x do vértice. Aqui também, olha, na outra função, eu tenho o vértice no menos 1, a distância dele até o menos 3 é duas casinhas, ó, pula duas. E a distância do menos 1 até o 1, que é a outra raiz, também são duas casinhas. Então, as raízes, ó, uma aqui e outra aqui, elas são simétricas em relação ao x do vértice. Beleza? Gente, vamos só brincar um pouquinho, tá? Vamos colocar aqui no GeoGebra uma função quadrática genérica. Ó, a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. Observem que eu não coloquei valores nos coeficientes a, b e c. Então, eles vão ser um parâmetro, né, uma variável, onde que eu vou poder mudar e verificar o que acontece com o gráfico da função. Por padrão, o GeoGebra deve colocar 1, 1 e 1 para os três valores. Ó. Criar controle deslizante. Ah lá, colocou A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. A função ficou assim. Ó. F de x igual a x ao quadrado mais 1x mais 1. Se eu variar o coeficiente C, observem aqui, ó, nesse pontinho aqui, que o C vai ficar mudando. Ó. A parábola translada para cima ou para baixo, alterando o intercepto com o eixo y. Ó, se eu colocar no 2, olha lá, interceptou no 2. Se eu colocar no 5, não está dando nem para ver, ó, mas ela está ali em cima, interceptando o gráfico no 5. Observe que desse jeito ela não tem raízes, gente, olha. É uma função aqui, ó, que se eu calcular o delta dela vai dar negativo. Ela não tem raízes. Tá? Vamos voltar aqui para 1. Vamos botar negativo. Vamos botar menos 2. Ela vai interceptar ali no menos 2. Certo? Agora, vamos dar o coeficiente B. Ó. Vocês vão ver que ela, além de transladar para a direita, ela translada para a esquerda e também para cima e para baixo. Olha, quando eu mudo o coeficiente B. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele no 1. Vamos variar agora o coeficiente A para vocês verem o que acontece. A positivo. A concavidade fica mais fechada, a concavidade mais aberta. A concavidade mais fechada à medida que eu aumento o A. Concavidade mais aberta à medida que eu vou diminuindo. Quando eu chegar no 0, ela vai sumir. Vai virar uma reta. Porque zerou essa parte aqui, ó. Esse termo, né, 0x ao quadrado mudou. Agora vamos botar negativo, vocês vão ver que a concavidade fica para baixo, gente. Olha.
Olha, concavidade ficou para baixo, ó. Negativo, concavidade para cima, valor de A positivo. Não, desculpe. Negativo, valor de A negativo, concavidade para baixo. Valor de A positivo, concavidade para cima. Beleza, gente? Vamos fazer esse exercício aqui? Ó, vamos fazer o exercício 49 da página 113 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, que é o livro-texto que a gente está utilizando aí nas nossas aulas.